Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Demi do canal Demi Tempest e bora para mais um Demi Responde, sem muita enrolação, bora para as primeiras perguntas. Bora. Primeira pergunta do Daniel Filho. O que aconteceu entre Sei e Misty quando a luta foi para o fundo do mar? Meu amigo, nada de muito especial. A gente vê quando o Seiya usa, né, o turbilhão de Pegasus, ele pega o Misty e vai para cima e os dois caem em alta velocidade. Quando a gente percebe um pouco mais o plano aberto da batalha dos dois, a gente vê que os dois acabaram não indo muito para o fundo do mar, eles não estavam tão longe assim da beira da praia. O que aconteceu, pelo menos na minha leitura, é que eles caíram em uma hipervelocidade no chão. A gente vê a cabeça do Misty sangrando. Ele deve ter batido com a cabeça junto do Seiya, ou o Seiya conseguiu salvar ele na última hora para não ter tido nenhum tipo de dano. E aí ele conseguiu matar o Misty, derrotar o Misty dessa forma, fazendo com que ele batesse a cabeça na parede, ali no fundo do oceano. Perfeito? Foi só isso, nada muito elaborado não. Pergunta do Pedro Nascimento. O Thanatos mencionou que o Cupido já esteve nos Campos Elíseos. Então o Cupido tinha permissão especial do Hades para entrar lá? Foi de penetra como os bronzes ou qualquer deus pode entrar quando quiser? Meu amigo, essa é uma excelente pergunta, viu? Mas eu não sei se eu tenho a resposta correta para ela. Primeiro porque quando os Campos Elíseos são mencionados pra gente, tanto no mangá quanto no anime, é dito que lá é o local para os escolhidos para os deuses, os grandes heróis, as pessoas que merecem estar ali junto aos deuses, e nós sabemos que, para dentro da lógica de Saint Seiya, nenhum humano está apto a de fato estar nos Campos Elíseos. Por isso nós vemos apenas ninfas e deuses lá. Eu imagino, pelo menos pensando com a cabeça do Hades, se é que isso é possível, que qualquer deus tenha permissão de entrar lá. Ou, no mínimo, deuses aliados a Hades podem entrar lá de alguma forma, ou deuses que forem neutros, inofensivos. Porque os Elíseos, assim como o mundo dos mortos, de um modo geral, fazem parte dos domínios do Hades. Da mesma forma que Atena não tem nenhuma barreira que a impeça de entrar no templo submarino, que aparentemente, pelo menos dentro do clássico, né, o Poseidon não teria nenhuma barreira para entrar no santuário, ou mesmo o próprio Hades. Então acho que qualquer deus pode entrar lá. E aí o que acontece vai muito das intenções desse deus em específico. Atena e os Cavaleiros de Bronze entraram lá, como você muito bem disse, né, de penetra, e com a intenção de derrotar o Hades. Mas se fosse, por exemplo, Zeus, chegando lá para falar de uma forma pacífica e amigável, isso não teria nenhum tipo de problema. Não me parece haver um impeditivo para isso. Até porque os Elíseos são um lugar tão restrito e tão feito para os deuses que o caminho para chegar até lá é a hiperdimensão. E a hiperdimensão é o caminho dos deuses. Perfeito? Pergunta do Wendel Ricardo. Sabemos que CDZ tem alguns fillers e que alguns deles não encaixam bem com a história, sendo, inclusive, ignorados posteriormente. Dito isso, qual o seu personagem, cena, arco, filler favorito? Para quem acompanha o canal há bastante tempo, né, não só acompanha o canal, mas acompanha Twitter e outras redes sociais que uso, sabe que eu tenho um amor profundo por Asgard. Muito, muito grande mesmo. Asgard para mim é o melhor arco, filler de Saint Seiya, sem dúvida nenhuma, principalmente porque a competição dela é muito grande, apesar de achar forças ocultas do santuário bem mais interessantes do que a maioria diz, por alguns aspectos específicos, mas Asgard é muito bom. Asgard é muito bom em termos de simbologia, as lutas de Asgard são particularmente muito boas, a animação também ela é muito constante, então é bonito de ver durante o anime, e eu gosto das backstories de cada um dos guerreiros deuses, suas motivações, que levou cada um, verdade, né, a estar ali, a devoção de todos eles pela Hilda ou o sentimento específico com uma Hilda diferente, né? Porque você tem, por exemplo, Thor, Hagen, o próprio Siegfried, tendo uma relação com a Hilda antes do Anel de Nibelungo e tendo essa imagem dela. E a gente tem outros personagens que conheceram a Hilda após o Anel de Nibelungo, como o próprio Mime, como o Fenrir, como acho que o Shido, se eu não estou enganado também. Tem personagens caóticos, como é o caso do Alberich, que queria tomar o Anel de Nibelungo e o poder de Asgard para si. Então acho que Asgard é muito interessante. É uma temática muito maneira. É realmente muito, 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 muito interessante. Eu adoro ver Asgard sendo aplicado. Infelizmente, particularmente falando em termos de história, apesar de aproveitar outras coisas, Sophigold veio e não conseguiu aproveitar todo o potencial que a Terra de Asgard e a mitologia nórdica possui, que é uma pena pra mim. Mas isso não diminui nada o quanto o local é maravilhoso. E, além de gostar muito do arco de Asgard, eu sou apaixonado pela Grande Batalha dos Deuses, que é o filme do Durval, que também se passa em Asgard. Mas faço menção honrosa ao Wu. Acho um personagem interessante.
Problemático em algumas questões, mas interessante. Pergunta da Vani. Se você estiver familiarizado com Fanons, é um headcanon que se popularizou e foi adotado por grande parte pela comunidade. E da comunidade CDZ, qual é o seu favorito e qual é o tipo de Fanon que você não suporta? Vânia, apesar de ter 24 anos recém-completados agora, eu não sou uma pessoa muito, como eu posso dizer, ligada à linguagem dos jovens de internet, de um modo geral, certo? Eu não tenho familiaridade com o conceito de Fanon direito, eu tive que perguntar para alguns amigos meus que possuem, que eu de fato não conheço, eu não estou imerso nesse mundo, nem um pouco na verdade. E aí, dados os exemplos que eles me passaram, por exemplo, tem algumas coisas que eu acho no mínimo interessantes, tipo, ter sido adotado por tantas pessoas o sobrenome dos Cavaleiros de Bronze. Pra mim isso foi uma coisa interessante, que eu não me lembro ao certo como é que surgiu. Tem uma coisa que eu particularmente sempre achei muito curiosa, e isso pode abrir um portal de discussão talvez, mas eu acho muito interessante que as pessoas assumam uma amizade absurda entre Milo e Camus, apesar da série clássica não mostrar muito isso, na minha opinião. Eu não sei se isso chega a ser um conceito de Fanon ou não, essa super amizade entre Milo e Camus. E o que eu não suporto, acho que não tem nada especial que eu não suporto, não. Eu não ligo muito pra essas coisas, como eu falei. E acho que as pessoas têm direito de achar aquilo que elas quiserem, né? De ter as opiniões, de terem as coisas que lhes fazem felizes. O que eu não gosto, que eu não suporto, é quando tentam trazer isso para uma discussão. Tentam forçar essa visão, né, que foi feita e consolidada a partir de uma terceira pessoa, né? No caso, a pessoa que inventou isso para dentro da sua própria fanfic, do seu universo, e tenta usar isso como base de discussão pro material do mangá ou pro material do anime. Isso, de fato, eu não gosto. Mas alguma visão especial, não tenho, não. Até porque eu não conheço muito, como falei. Pergunta do meu amigo Renan Pinheiro. Para ajudar a expandir os horizontes, após Saint Seiya, quais 2 ou 3 mangás do Kurumada você recomenda para o pessoal ler? Bleach X e quais? Bleach X é uma obra maravilhosa. Você citou a mais, para mim, a primeira obra que, na minha opinião, todo fã de Cavaleiro do Zodíaco deveria consumir do Kurumada é Bleach X. A estrutura é parecida, de uma certa forma, os personagens são muito carismáticos, certas temáticas são reaproveitadas, principalmente em termos de filosofia. Eu acho Bleach X maravilhoso, o nível de arte é muito bom, é logo após a saga de Hades, entre aspas, né? Porque tem uma diferença de tempo ali, então a arte do Kurumada tá no nível excepcional, na minha opinião. Não é uma história muito longa, tá? Não é uma história muito longa, as versões que você encontra por aí na internet, se não me engano, não tem nem 80 capítulos, ou é um pouquinho mais que 80 capítulos, e é uma história muito boa e muito bem consolidada. E é fechada, já tá completinha, tudo bonitinho. Depois disso, cara, eu acho que talvez a recomendação principal seria Ring Nikakiro, que é o primeiro sucesso do Kurumada, é a primeira obra dele. Ela é a base da maioria dos shounens que existem por aí, né? Ela foi chamada de a Bíblia do Shounen moderno, inclusive. Ring Nikakiro é uma obra extremamente influente. O Kurumada é um autor extremamente influente, de um modo geral, na história da Jump, na história da indústria dos mangás também, por mais que as pessoas não lhe dêem o devido crédito. E Ring Nikakiro mostra muito bem, acho que, a essência do que é o Kurumada, mais do que qualquer coisa. Talvez mais até do que o próprio Sensei. É uma história extremamente cativante, envolvente, com personagens de sangue quente, que choram, que se entregam, que se emocionam, que mostram muitas emoções, como é o caso de Cavaleiros também. E aqui tem uma história que é de fundo que é simples, mirabolante, emocionante e muito interessante também. Muito interessante. E que esconde algumas veias, acho que até políticas, por parte do Kurumada, porque a obra começa, na minha opinião, inclusive com uma própria crítica à sociedade japonesa do pós-Segunda Guerra, especialmente ali dos anos 70, de como a sociedade caminhava naquele momento. Eu abordei isso num texto para Kurumada Legends, inclusive, e acho que talvez eu coloque aqui na descrição, caso vocês queiram ler. Agora, uma terceira obra dele para ler é difícil. Eu acho Fuma no Kojiro uma obra interessante, mas acho que ela tem mais falhas do que qualidade, apesar de eu gostar dela. Talvez depois de Ring Nikakiro, ler o Tokozaka, acho que é uma experiência bem boa também. O Tokozaka é uma obra muito interessante. E também ela é intrinsecamente uma obra política. Ela discute muito a respeito de sociedade japonesa, sobre uma união do Japão, sobre um novo Japão e etc. Ring Nikakiro 2, também, que é a continuação de Ring Nikakiro, também aborda certas temáticas assim e continua com uma história de fundo simples e mirabolante. E eu gosto bastante também. Então eu ficaria com Bleach X, Ring Nikakiro, ou Ring Nikakiro 2 e o Tokozaka. Essas seriam as minhas recomendações de obras do Kurumada. Aqui no canal, inclusive, eu quero começar a trazer mais dessas obras do mestre, pra gente poder discutir, analisar, mostrar e etc. Tô com 2 pessoas engatilhadas, inclusive, para poder falar de Bleach X e de Ring Nikakiro,
mas tô ajeitando isso ainda, vendo horários e etc, pra ver se eu consigo de fato confirmar isso pra vocês. Mas eu tenho a intenção de mostrar cada vez mais outras obras do nosso bom velhinho, beleza? Pergunta do Pardo BR. Se o Kurumada fosse canonizar técnicas usadas por sagitarianos em algum momento da franquia como forma de consolidar o Seiya como dourado no próximo arco, qual delas você acha que seria? Uma última pergunta. Você acha que o próximo arco vai ter a mesma frequência de lançamento que Next Mission teve? Duas boas perguntas. Eu consigo pensar em uma única técnica que a gente já viu ser mostrada na franquia, que continuaria sendo utilizada por ter uma certa similaridade com alguma coisa do Seiya, que é o Trovão Atômico. A gente vê o Trovão Atômico sendo utilizado pelo Aioros, a gente vê o próprio Seiya usando o Trovão Atômico lá no Ômega também, se não estou enganado, e acho que é a única técnica que combina de fato com o Seiya. Para dar um pouco mais de variedade, eu acho que as técnicas do Sísifo, né, o Impulso de Kira, o Impulso Luminoso de Kira, alguma coisa assim, elas também seriam bem interessantes de ser adicionadas ao arsenal do Seiya. É uma coisa diferente, é interessante, tem a ver com a constelação e daria uma identidade própria para o Seiya de Sagitário. Para ele não ficar sendo o nosso Seiya de Pegasus só com uma armadura diferente usando as mesmas técnicas. Então acho que isso. Agora, sobre a frequência de Next Dimension, é uma pergunta mais difícil de responder, eu acho. ND teve muitos problemas de frequência, por assim dizer, por N motivos. Porque o Kurumada começou a obra no meio de outra, que era Ringo Nikakero 2. Depois ele foi fazendo um esquema diferente de publicação, envolvido ainda com outros projetos, com anime, com isso, com aquilo outro. Tiveram muitas coisas acontecendo ao longo desses anos, ele não ficou parado. Pelo contrário, além de Rinkakeru 2, depois ele fez o Tokozaki, ele escreveu a autobiografia dele em forma de mangá, ele fez os guides de Fumano Kojiro, então o Kurumada continuou muito ativo ao longo desses anos, mas a atenção dele não estava focada completamente em Saint Seiya por conta desses outros projetos. Atualmente falando, não tem nenhuma outra obra que divida as atenções do Kurumada, atualmente, tá? A gente está tendo agora a finalização do Gaiden de Fumano Kojiro e aparentemente não teremos nada da obra posterior a isso. É claro que isso pode mudar, o Kurumada pode anunciar alguma coisa e todas as outras obras dele estão finalizadas. Ele pode voltar com alguma, como ele voltou com o Tokozaka, mas é uma pergunta muito difícil de responder porque a gente não sabe ao certo o que ele planeja para essa reta final de carreira dele, querendo ou não, porque é uma reta final, já tá com seus 70 anos, então é uma reta final de carreira. Eu acho e espero que a frequência de ND não, na próxima obra depois de ND, possa ser um pouquinho mais constante. Se ele fizer uma temporada, conseguir postar 2 temporadas, né? Uma no final do ano, uma no meio do ano ou no início do ano, a gente tem uns 12 capítulos por ano, talvez. Isso seria bem bom. 12 capítulos por ano seria interessante. Seria quase um capítulo por mês, entre muitas aspas. Ele lançando isso semanalmente em 2 períodos diferentes do ano, né? Eu acho que talvez possa ser um pouco mais frequente, sim. Não vai ser uma quantidade enorme de capítulos. Não vai ser um mangá semanal. O Kurumada não aguenta trabalhar semanalmente, eu imagino. Inclusive pelos problemas de saúde dele. Mas acho que vai ser um pouco mais frequente. Não acho que vai demorar 18 anos como demorou no Next Dimension, por exemplo. Eu, particularmente, tenho essa fé, mas sei que as pessoas são muito pessimistas quando se fala do Kurumada nessa questão. Então acho que é isso, meu amigo. Espero ter respondido. Pergunta do Bruno Barreto. Tem mesmo. Descobri esses dias uma fic no canal Aldeia do Folhaverso. Não dei muita atenção inicialmente. As ilustrações me pareceram estranhas e feitas por IA. De qualquer forma, a história me pegou. Já estão em 75 capítulos com lançamentos diários em shorts. Qual a sua opinião sobre esse tipo de conteúdo? Já conhecia? Abraço e fique bem. Meu amigo, forte abraço, agradeço bastante pelos desejos. Sobre a história em si, cara, não conhecia, mas eu sei que é um tipo de formato que vem se tornando popular ultimamente, né? Histórias com shorts, histórias criadas com IA ou narradas por IA de uma certa forma. Não é o tipo de conteúdo que eu consumo, mas não tem particularmente nenhum problema, até porque eu não quero tacar o conteúdo alheio aqui, mas não é o tipo de conteúdo que eu consumo. Eu gosto de alguns criadores que eu sei que escrevem histórias, que fazem histórias. Por exemplo, o Bruno Mazei, lá do podcast Saint Seiya, eu sei que ele escreve, né, uma fanfic dele, meio que, pelo que eu entendi, né, inclusive comecei a ler, reimaginando a história de Saint Seiya, mas adicionando coisas, juntando arcos, personagens, criando outras coisas também, que é a lenda de Seiya. Ele faz a história dele, que é muito maneiro, vou deixar até o link aqui na descrição pra vocês. Eu comecei a escrever uma coisa minha também deixo o link aqui na descrição pra vocês. Isso é de algumas outras pessoas que fazem. Eu prefiro consumir esse tipo de coisa, essas histórias, esses fanfics assim, particularmente. Eu não gosto muito também de conteúdo de short de um modo geral, mas desejo todo sucesso aí ao canal do amigo. Aproveitei a pergunta para poder falar também dessa questão,
beleza? Pergunta do Naldinho. O que pensa sobre fazer um vídeo abordando a diferença entre as propostas de Saint Seiya clássico, o mangá, versus The Lost Canvas? Sinto que é um equívoco muito comum acharem que os dois são equivalentes em propostas, sem considerar aspectos como estética, simbologia, enredo e etc. Naldinho, eu acho que o amigo está profundamente correto. Acho que não só tudo isso que você citou, mas principalmente onde essas obras estão temporalmente localizadas. E eu não vou vir com papo de datado, tá? Não é por isso que eu falo disso. Mas porque a indústria é diferente, ou era diferente no caso. Nos anos 80, ela pedia uma coisa, e a indústria dos anos 2000, ela pedia outra. Por uma série de coisas, porque outros mangás foram surgindo, outras referências foram sendo criadas. A Shiori, por mais que ela seja fã de Saint Seiya, as referências de escrita e narrativa delas são outras. O Kurumada vem de uma escola muito calcada nos anos 60, 70, até algumas coisas dos anos 50, e não só de mangás, mas de obras japonesas de um modo geral, de novelas, de romances. O Kurumada é muito inspirado por isso também. Então são escolas diferentes, autores diferentes, estilos diferentes, e acho também que sim, propostas diferentes. A história do Kurumada é para ser um grande épico sobre a jornada do Seiya, sobre a humanidade, sobre a Saori, sobre os outros Cavaleiros de Bronze, uma série de outras coisas. The Lost Canvas quer contar uma história que a gente sabe que já aconteceu, que a gente sabe qual é o final, e só quer nos apresentar como aquilo foi feito de fato. Isso não é rebaixando a obra de forma nenhuma. The Lost Canvas tem muitas competências e também tem muitos problemas que as pessoas ignoram, né? A análise com The Lost Canvas, ela é por vezes muito mais boazinha do que as pessoas fazem com relação ao clássico. Inúmeros problemas do The Lost Canvas que eu posso apontar, que as pessoas fecham os olhos, ou aí sim olham, não, mas tem que entender que isso foi feito por isso, o simbolismo disso, e pipipopó. E aí, enfim, quando eu tento fazer isso com o clássico, quando outras pessoas tentam fazer isso com o clássico, aí são taxados de fanboys, ou que não aceitam críticas, ou qualquer coisa assim. A rapaziada de The Lost Canvas é um pouco mais sensível com essa questão. Mas por que não? Eu acho que eu posso fazer sim. Vocês gostariam de ver um vídeo comparando o clássico a The Lost Canvas? Não como um ataque, mas comparando propostas e coisas diferentes? Digam aqui nos comentários. E aproveitando, né? Ainda não pedi o like de vocês. Deixe seu like, se você não for inscrito ainda se inscreva, mande o vídeo pros amigos, que abrirei perguntas para vocês no dia seguinte que esse vídeo for postado. Então conto muito com as perguntas de vocês também para o nosso próximo DM Responde, e o próximo prometo que será mais rápido. Perfeito? Então vamos agora para a última pergunta. Pergunta do Thiago. Grande Thiagão, sempre conosco. Na obra você acha que Zeus está do lado de Atena ou contra ela? Disserte sua resposta e explique os pontos de sua argumentação. Thiagão mandou uma questão de Enem pra mim. Vamos lá. Meu amigo, o que eu penso a respeito disso, tá? Até o momento, Zeus não foi retratado como aliado de Atena, tá? Não foi, em nenhum momento. Muito pelo contrário, o Zeus é a personificação para dentro da obra de Cavaleiro do Zodíaco daquilo que a gente tem chamado de Olimpo. Olimpo e Zeus são figuras indissociáveis, não só para dentro da mitologia grega, tá? Mas aqui eu tô falando especificamente de Cavaleiro do Zodíaco. Sendo eles figuras indissociáveis, quando o Apolo fala, quando Artemis fala, quando Poseidon fala no clássico que a fúria do Olimpo um dia cairá sobre você, isso nos mostra que o Olimpo e Atena possuem ideais muito diferentes uns dos outros. A ideia do prólogo do céu inicial, inclusive, ela, naquele mangá especial que foi feito antes do filme, que é um mangá bem curtinho, né? A gente tem o Toma na prisão celestial e ele pergunta, inclusive, né? Foi Zeus que ordenou esse ataque, com uma certa surpresa. O Apolo fala que o Zeus faria muito pior do que ele tá fazendo no final de Next Dimension. A gente tem em Rise of Poseidon Zeus aparecendo diretamente para punir a Justitia, né? Tudo bem que é um spin-off, mas é só usando um exemplo de representação do Zeus na obra. Episódio G também não trata Zeus como uma pessoa bondosa, muito pelo contrário, ele possui o corpo do Aioria mais uma vez em episódio G, tanto no futuro alternativo do Aiorus, quanto no que a gente vê do episódio de Assassin. Zeus aparece como uma figura maligna. Eu acho muito difícil que Zeus seja uma pessoa bondosa, um deus bondoso, muito pelo contrário. A imagem do Zeus sendo essa figura opressora de várias formas, ela meio que já vem sendo posta para nós, não só nas entrelinhas do mangá clássico e de Next Dimension, mas também em outros locais da franquia. Essa construção ela não pode ser à toa. Não acho que é. O Zeus pode estar sendo manipulado? Pode ser outra pessoa usando a figura do Zeus para alguma coisa? Pode ser o próprio Cronos? Pode sim. Mas mesmo assim, a posição para dentro da narrativa do Zeus não vai ser de um aliado, pelo menos inicialmente. Eu acho que ele vai estar contra Atena. Ele vai ser um antagonista, ele vai ser um vilão, ele pode ser várias coisas para dentro dessa narrativa, pelo menos inicialmente. Posteriormente, eu acredito que sim.
ele vai se aliar a Athena. Eu acho que a gente vai ter uma luta contra o Cronos e o Zeus estará lá como aliado para ajudar de alguma forma, porque é muito comum por parte do Kurumada que inimigos tornem-se aliados. O Ikki era um inimigo, tornou-se um aliado. Os Cavaleiros de Ouro eram inimigos, tornaram-se aliados. Poseidon era um inimigo, lá no final tem uma mini aliança em que ele manda as armaduras de ouro. Então é relativamente comum da parte dele transformar inimigos em aliados, é uma estratégia de roteiro do próprio, isso já foi dito. Então eu acho que isso inevitavelmente vai acontecer. Como Apolo e Artemis também nesse momento estão postos em posição contrária a Athena para dentro da narrativa, e acho que sim, serão transformados em aliados posteriormente, nem que seja por ocasião. Então, respondendo a pergunta de forma objetiva, depois de explicar todos os pontos, eu acho que Zeus está contra Athena, mas posteriormente estará ao lado dela. Perfeito, meu amigo. Espero ter respondido bem a sua pergunta. Espero que tenha gostado da resposta. Meu povo, muita pergunta respondida hoje. Muito obrigado para todo mundo que enviou as perguntas para mim, que esperaram pacientemente pelas respostas também. Como eu coloquei na aba comunidade, né, minha avó, felizmente estava perto de partir e ela de fato faleceu na última semana, por isso inclusive o canal ficou parado, né? Fui a outra cidade para o enterro dela e aí ficamos um pouco ausentes por aqui, então estamos voltando essa semana. Agradeço mais uma vez imensamente pelas mensagens de carinho de todos vocês, né? Muitas pessoas mandaram mensagem no Twitter, vi algumas pessoas mandando coisas aqui também, muito apoio, e queria agradecer. Perfeito? E acho que é isso. Então, essa semana o canal tá voltando direitinho. Se Deus quiser, tem mais um vídeo essa semana. Temos a live sexta-feira. Domingo, acho que eu tenho uma live em outro canal, mas ainda tô confirmando isso e talvez eu faça alguma coisa no sábado pra vocês. Beleza, meu povo? Então, mas é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Vejo vocês na próxima live ou vídeo.